Existe uma sensação estranha que invade quem tenta aprender a programar. Uma mistura de frustração, impotência e culpa. É como se o cérebro travasse. Como se você estivesse em frente a um idioma alienígena e todos à sua volta jurassem que é fácil. Mas, para você, não é. Não foi ontem, não está sendo hoje. E talvez você esteja começando a achar que nunca será. A verdade é que poucos falam disso. Poucos admitem que aprender a programar pode ser um processo solitário, angustiante e confuso. Que por trás de cada tela preta com letrinhas coloridas existe alguém que já pensou em desistir. Talvez você já tenha tentado e largado. Talvez esteja tentando agora e se sentindo burro, travado, desmotivado. Como se o problema fosse com você. Como se os outros tivessem um chip a mais, uma chave secreta, um dom que você não tem. Mas deixa eu te contar um segredo. Esse peso que você sente, essa sensação de estar perdido, não é falta de inteligência, não é preguiça e definitivamente não é fracasso. É o reflexo de uma jornada mal explicada. Uma jornada que começa com promessas de fique rico com programação, mas que esconde as dores de verdade, o medo de não conseguir, o pânico de errar, a vergonha de não entender o básico. Este vídeo é para te mostrar que você não está sozinho, que existe um motivo para programar parecer impossível e que, quando você entende esse motivo, algo dentro de você muda. Como se, de repente, a neblina começasse a se dissipar. Hoje, a gente vai caminhar junto por essa neblina. E no fim, talvez você não veja a estrada inteira, mas vai enxergar o primeiro passo com clareza. E às vezes, é só isso que a gente precisa para continuar. 1. O peso invisível que ninguém te contou. Programar não é difícil só porque envolve lógica. Não é difícil só porque tem códigos, termos estranhos ou sintaxe complicada. Programar é difícil porque toca em feridas muito mais profundas. E ninguém fala sobre isso. Quando você abre um editor de código, não está só lidando com comandos. Está lidando com fantasmas. O fantasma do não sou bom o bastante. O fantasma do todo mundo já sabe, só eu tô atrasado. O fantasma do se eu errar, vou provar que sou um fracasso. E cada linha de código que dá erro é como se essas vozes gritassem mais alto dentro da sua cabeça. Isso esgota, não o corpo, mas a alma. Porque você não está apenas aprendendo uma habilidade técnica, está desafiando crenças que foram plantadas em você desde a infância. Você não é de exatas. Você não é inteligente o suficiente. Você não tem foco. Essas frases não foram ditas só com palavras. Foram ditas com olhares, comparações, silêncios. E agora, toda vez que você senta para estudar, elas voltam. É por isso que, às vezes, você sente um cansaço que não dá para explicar. Um desânimo que vem do nada. Você começa motivado, mas em poucos minutos parece que algo te puxa para longe. E você se pergunta, por que eu não consigo continuar? Mas talvez agora você comece a entender. Não é só o código, é o que o código dispara dentro de você. É a carga emocional não dita. É o peso invisível de se sentir inadequado toda vez que o terminal devolve um erro. E o mais cruel, ninguém te contou que isso era parte do processo. Ninguém te preparou para esse tipo de dor. Mas agora, você sabe, e quando a dor tem nome, ela começa a perder o controle sobre você. 2. A ilusão do dom e o veneno da comparação. Você já reparou como a gente idealiza os outros? Como parece que tem gente que nasceu sabendo programar? Que tudo flui para eles como mágica. Como se o cérebro deles falasse fluentemente a língua das máquinas, enquanto o seu mal consegue completar uma frase. Essa ilusão do dom é traiçoeira. Ela cria um abismo entre você e os outros, como se existisse um grupo secreto dos programadores de verdade. E você estivesse do lado de fora, tentando espiar pela janela. Mas ninguém nasce programador. Ninguém. Todo mundo começa perdido, errando ponto e vírgula, quebrando a cabeça por horas por causa de um parêntese fora do lugar. Só que o que você vê nas redes sociais, nos fóruns, nos vídeos, é o final da história. Não é o começo, não é o caos. É o resultado editado, filtrado, decorado. A comparação é um veneno lento. Ela não mata de uma vez. Ela vai sugando a sua energia, a sua confiança, a sua vontade de tentar. Porque você começa a medir seu bastidor com o palco dos outros. E nesse jogo, você sempre vai parecer pequeno. Mas a verdade é que aprender a programar é como aprender a dançar no escuro. Você tropeça, pisa no próprio pé, erra o ritmo. E tudo bem. Isso não é fracasso. Isso é o processo. O ritmo certo não nasce. Ele se constrói, com tropeço, com paciência, com tempo. O dom não é saber. O dom é continuar tentando, mesmo quando tudo parece dizer que você não vai conseguir. Terceira. A lógica fria que ignora o coração. A programação é vendida como algo puramente lógico, estrutura, sintaxe, algoritmos, como se fosse apenas um jogo de encaixar blocos, como se bastasse seguir as regras para tudo funcionar. Mas ninguém te explica que o que trava não é a lógica, é o coração, é a emoção de não entender, é o medo de não dar conta, é a ansiedade de não conseguir acompanhar. E lógica nenhuma consegue operar num corpo que está em pânico. Você senta na frente do computador com a intenção de aprender. Mas o peito aperta, a respiração acelera. A mente foge. Porque antes de qualquer variável, antes de qualquer loop, existe um ser humano do outro lado da tela, com medos, dúvidas, histórias. É como tentar montar um quebra-cabeça enquanto ouve uma sirene estridente dentro da cabeça, como focar numa equação enquanto uma voz interna repete, sem parar, você não vai conseguir. Você não nasceu para isso. A lógica não cuida dessas vozes. A lógica não acolhe, ela exige. E é aí que muitos desistem. Não porque são fracos, mas porque tentaram aprender algo técnico num ambiente emocionalmente hostil. Tentaram raciocinar com o cérebro em modo de sobrevivência. Mas se você silenciar por um instante, se respirar fundo, colocar a mão no peito e reconhecer, tá difícil, mas eu tô aqui. Algo muda. Porque a lógica começa a fazer sentido quando o coração se sente seguro. A programação precisa de lógica, mas o aprendizado começa no coração. Quarto, quando errar, vira sentença.
Errar é inevitável. Mas para quem está começando a programar, o erro não parece só um obstáculo. Ele parece um veredito, um julgamento, uma confirmação do pior medo. Eu não sou capaz. Você escreve um código simples, roda, dá erro, e o corpo responde como se tivesse levado um soco no estômago, uma tensão no pescoço, um calor no rosto. E aquela voz antiga volta. Viu? Você não serve para isso. É curioso como um simples sintaxe error pode carregar tanto peso. Porque não é só o erro em si. É o que você projeta nele. É tudo isso que você já ouviu sobre falhar. É todo o medo de não ser suficiente que se concentra ali, naquela linha vermelha, naquele terminal que se recusa a cooperar. E então, você hesita. Fecha o editor. Vai fazer outra coisa. Promete que volta depois. Mas no fundo, já está se afastando. Porque cada erro parece mais um tijolo no muro entre você e o que você sonha. Mas o erro não é um inimigo. O erro é um espelho. Ele mostra onde está a confusão, onde precisa de mais atenção, onde ainda falta clareza. Errar é uma forma de aprender. Não é o fim do caminho. É parte do mapa. Quem aprende a programar não é quem acerta rápido. É quem aprende a errar, sem se destruir. É quem olha para o erro como quem olha para o chão depois de tropeçar. Com curiosidade e não com vergonha. Errar não é sentença. Errar é sinal de que você está tentando. E tentar nesse mundo que exige perfeição já é um ato de coragem. Quinta. O silêncio entre uma tentativa e outra. Existe um espaço entre desistir e continuar que quase ninguém percebe. Um intervalo silencioso entre um não consigo e um vou tentar mais uma vez. E é nesse espaço que moram as maiores transformações. Às vezes, você fecha o notebook, vai fazer outra coisa, finge que esqueceu, mas, lá no fundo, ainda existe uma parte sua que não soltou completamente. Uma parte que, mesmo cansada, ainda deseja entender. Ainda sonha em conseguir. Esse silêncio entre uma tentativa e outra não é tempo perdido. É pausa, é digestão. É quando o cérebro e o coração tentam conversar. Quando o que você aprendeu começa a se assentar no corpo. E mesmo que você não perceba, algo está se reorganizando por dentro. É como uma semente embaixo da terra, invisível, quietinha, mas viva, respirando, esperando o momento certo para brotar. A pressa mata essa semente, a cobrança sufoca, mas a gentileza faz florescer. A compreensão abre espaço para que você volte, sem culpa, sem vergonha, sem aquela voz dura que diz que você já devia saber. Talvez você precise desse tempo, talvez não hoje, nem amanhã, mas em breve. Quando o silêncio se transformar em saudade, saudade de tentar, de fazer diferente, de reencontrar o prazer de aprender. Entre desistir e continuar. Existe esse vazio fértil. E ele também faz parte do caminho. 6. A chave que ninguém te deu. Você não precisa ser gênio. Não precisa entender tudo de primeira. Não precisa provar nada para ninguém. O que você precisa é da chave certa. E essa chave não está no tutorial mais avançado. Não está no curso mais caro. Ela está na forma como você se enxerga enquanto aprende. Enquanto você acreditar que o erro te define, que a dificuldade te diminui, que a dúvida te desqualifica, programar vai continuar parecendo impossível. Mas quando você começa a olhar para si com gentileza, não como alguém incapaz, mas como alguém em construção, o código começa a responder diferente. Porque o código é só um espelho. Ele devolve o estado interno de quem escreve. Se você escreve com medo, ele confunde. Se escreve com raiva, ele resiste. Mas se escreve com presença, com paciência, com curiosidade, ele começa a te conversar. A chave não está fora, está dentro, está na coragem de aceitar que aprender dói sim, mas essa dor não é um sinal de fracasso, é um sinal de crescimento, a transformação, de renascimento. E talvez agora você sinta algo diferente aí dentro, não uma euforia, mas uma calma silenciosa, uma certeza suave de que, mesmo que ainda leve tempo, você pode continuar. Pode respirar fundo, abrir o editor e começar de novo. Programar não é impossível. O que é impossível é crescer sem passar pelo escuro. Conclusão. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ainda não desistiu. Algo pequeno, talvez. Quase imperceptível, mas real, vivo. E isso já diz muito mais sobre você do que qualquer linha de código. A programação parece impossível, porque ela te obriga a olhar para dentro. Te obriga a rever crenças, silenciar vozes, lidar com a própria história. Mas agora, você sabe, não é o código que te trava. É a carga que você carrega enquanto tenta decifrá-lo. E tudo muda quando você troca a rigidez pela curiosidade. Quando aceita que aprender é um processo imperfeito, cheio de tropeços, pausas e recomeços. E principalmente quando você entende que não está sozinho. Que milhares de pessoas já sentiram exatamente o que você sente agora. Por isso, deixa aqui nos comentários. Em qual parte desse vídeo você se enxergou? Que sentimento apareceu aí dentro? Porque esse espaço é seu também. E compartilhar é uma forma de transformar o peso em ponte. Se esse vídeo tocou alguma parte sua, curta, salve, volte quando precisar. E se quiser continuar essa jornada com mais clareza, eu te convido a assistir o próximo vídeo. Lá, a gente vai juntos criar seu primeiro projeto. Sem pressa, sem pressão, só com presença. Porque sim, você pode aprender. Com calma, com verdade, com o coração.